Como a irmã disse, meu nome é Poliana. O nome do meu grupo é JPC, né? A sigla Jovens Profetizando Cristo. Estamos lá, esse ano nós estamos fazendo 25 anos de existência do grupo de oração. Então, um quarto aí de século, nós já cumprimos aí, anunciando o Evangelho, trazendo esse fogo avivamento da renovação carismática católica. Jubileu. Né? Mas meu encontro com o Senhor foi com 15 anos, então já tem alguns anos. Não vou nem falar a minha idade, senão vocês vão ficar fazendo conta aí, né? Mas é com uma grande alegria que eu venho anunciar a palavra de Deus para vocês nessa noite. Então, a palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite está em Baruque 4, versículo 27. Vai dizer assim a palavra de Deus para nós: coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe vos concederá com a libertação eterno regozijo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, só para você entender o que é a palavra, antes da gente se aprofundar nesse pequeno trecho, você precisa entender o que estava acontecendo aqui. O povo de Deus estava ali exilado, aquele tempo do exílio da Babilônia. Então, por que aquele povo foi exilado por Deus lá na Babilônia? Porque era um povo teimoso que quis fazer as próprias vontades, não ouviu, murmurou contra Deus. Então Deus precisou levantar um profeta. Então a gente está falando no livro de Baruque, mas quem escreveu isso? Quem deu essas palavras ao profeta foi o Senhor através de Jeremias. Baruque foi apenas aquele que escreveu. Baruque, ele pode dizer assim que ele era o secretário de Jeremias. Jeremias, ele é chamado do profeta chorão porque ele foi aquele responsável, o profeta responsável em falar para o povo de Deus que eles iam sofrer todas as coisas ruins, ficar exilado, sofrer o que era necessário sofrer lá com o rei Nabucodonosor. E ele viu acontecer. Imagina você virar e falar para alguém e falar assim: olha, você vai sofrer um acidente. E aí você falou e aconteceu. Aí veio uma culpa no nosso coração, imagina? Cara, eu falei, mas ali ele estava falando com propriedade, porque veio da parte de Deus. E ali, Jeremias vira e fala assim para o povo ali que estava exilado: olha, aquele Deus que colocou vocês no exílio, porque era necessário. Deus não colocou o povo no exílio simplesmente, quero castigar esse povo, não. É consequência das escolhas. Assim é conosco, não é? Quando a gente sofre alguma coisa, não é porque Deus simplesmente colocou um castigo no nosso caminho, porque Deus não é aquele que castiga. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E Deus permite. Deus permite. Deus permite. Se você escolheu o caminho errado, Ele vai permitir que você passe por todas as lamuras daquele caminho que você escolheu. E é exatamente isso que aquele povo. Então você imagina o povo que estava sofrendo, e sofrendo. Aí mais uma vez ele levanta Jeremias. Jeremias, fala lá para o meu povo de novo. Fala lá para o meu povo de novo algumas palavrinhas. Então, se você pegar o livro de Baruque, tem ali a carta específica. Mas hoje, o que os irmãos me passaram, o tema é persevere. Orai a Deus e Ele lembrará de vós. E a palavra, isso está no versículo 27, que vai dizer assim, ó: coragem, porém, então vamos, no português, porém, olha, faça isso, vírgula, porém, orai a Deus. Você não vai conseguir perseverar se você não tiver em Deus. Você pode até ter uma certa consistência, mas uma hora, como a irmã começou a colocar aqui, eu falei: nossa, exatamente
você está caminhando. Imagina, quem está fazendo a quaresma entre 3 dias, 40 dias. Meu amigo, nos primeiros dias você está muito empolgado. Você vai. Chega ali no dia 15, você já está assim, ó. Estou aguentando mais, estou cansado. Porque vai chegando uma hora que o seu corpo físico, ele vai cansando sim. Ele vai cansando, é natural. É natural o ser humano. E aí você vai falar assim, Jesus, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não estou aguentando mais. Né? E aí a gente vê os vídeos aí engraçados na internet, muita gente assim, nossa, mas como que ele sabe que eu dormi? Porque com certeza, né, ele já passou por isso também. Então a gente vai ali, então você pode até ter uma certa consistência, mas depois de um tempo, se não é pela graça de Deus, humanamente você não vai conseguir. Porque a graça da perseverança vem da prática da oração diária. É que nem rezar o terço. Ontem, o meu grupo, a gente teve uma reunião que a gente vai fazer o nosso sentido. E o nosso coordenador falou assim, irmãos, vigia. A nossa intercessão é toda terça-feira. E ali, ele falou assim, vigia para você participar todas as terças-feiras da intercessão. Sabe por quê? Se você deixa de vir um dia, você vai arranjar desculpa para não vir no segundo. E aí você vai arranjar uma desculpa para não ir no terceiro. E às vezes não é uma desculpa deliberada, né? É uma desculpa qualquer mesmo. Daqui a pouco, aquilo entrou como uma rotina, de onde a sua terça-feira ela é livre e ela não é livre, porque você tem um compromisso com o grupo de oração toda terça-feira, além do dia do grupo. Assim também é com a nossa vida de oração. Se você deixar de rezar hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã o inimigo vai ver que você deu uma brecha para ele vai colocar outra coisa no seu caminho. Ele vai colocar outra situação no seu caminho e outra situação, porque diferente de nós, ele não dorme. Ele fica esperando o momento certo. E se tem uma coisa que ele sabe fazer, é esperar. Sabe uma coisa que nós não temos muitas vezes? É paciência, mas ele tem muita. E é por isso que ele acaba pegando a gente na curva, porque a gente começa a dar brecha, porque a gente deixa de perseverar. E a perseverança, ela só é possível quando eu estou ligado em Deus. Se eu não tenho a minha vida de oração, e quando eu falo vida de oração, é onde você estiver. Eu tenho uma amiga, ela juntamente com o marido dela, ela é fundadora de uma comunidade, e ela falou assim para mim, Poliana, eu senti no meu coração de colocar uma cruz ali em cima da pia. E a filha dela falou assim, nossa mãe, mais uma cruz em casa, mas tem cruz ali, tem cruz ali. E aí ela falou assim, mas aqui é aonde eu me debruço. Aqui é o momento aonde eu tenho tempo de ir, porque quem é dono de casa aí sabe como que é, não para, é o dia inteiro. É o dia inteiro, então se você virar e falar assim, ai, agora eu vou sentar e vou orar, você pode ter certeza que o inimigo vai colocar no seu caminho muitas situações que você não parar naquele momento. É por isso que muitas pessoas começaram a rezar de madrugada. Porque de madrugada ninguém vai encher sua paciência, a não ser o sono. Que é o empecilho maior é o sono. E aí ela falou assim, eu coloquei ali, porque é ali onde eu me dedico para minha família, é ali que está a minha cruz diária. Enquanto eu estou lavando louça, eu estou cozinhando, eu estou rezando. Às vezes a gente... Eu falava isso semana passada numa pregação minha, que a gente quer extraordinário de Deus, mas a gente não consegue perceber no ordinário aquilo que Deus está fazendo. A gente quer, eu quero me dedicar, Senhor, eu quero acordar às 4 da manhã, não estou dizendo que é errado, tem rezamento, eu vou dar um testemunho para vocês de uma pessoa que é minha irmã, da graça que ela recebeu de estar orando na madrugada. Não estou dizendo para você não fazer isso, mas não adianta nada você acordar às 4 da manhã para rezar e no resto do dia e você não perceber que muitas das vezes você não vai conseguir acordar às 4 da manhã e às vezes você vai ter 10 minutos antes do meio-dia e para Deus é suficiente porque você dedicou aquele tempo integralmente a Ele. É tempo de qualidade.
Deus se encontra no ordinário. É nas pequenas coisas. E aí vai continuar assim. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Muitas vezes, quando a gente se coloca em oração, pedindo algo de Deus, né? A gente espera que Deus faça para já. Ô Senhor, chorei hoje, como você falava, pode chorar durante uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu choro à noite. Ora a Deus à noite e de manhã, como um passo de mágica, está lá aquilo que eu pedi para o Senhor. E muitas pessoas acabam desistindo, se frustrando, saindo da igreja ou tantas outras coisas, porque Deus simplesmente não respondeu no tempo dela. E aí eu vou contar esse testemunho para vocês. A minha irmã, praticamente a minha irmã, antes de vir para cá, fui fazer uma correria lá, que eu sou madrinha da filha dela, da segunda filha dela, ela tem 4. E eu fui, ela falou assim, você precisa me socorrer, porque eu preciso levar a Melissa no balé, o Anderson não chegou ainda, tem como você vir para cá? Aí fui eu correr para lá ajudar ela. Então a gente é assim, irmã mesmo, é da família já. As filhas dela chamam minha mãe de vó, e é desse jeito. Quando a Helena nasceu, ali nos primeiro mês, ela percebeu que a Helena começou a aparecer algumas coisinhas na pele da Helena. E ali a médica falou assim, olha, parece que é alergia à proteína do leite de vaca. Então, mãe, para a gente descobrir isso, vai ter que zerar qualquer coisa com leite. Tudo que tiver leite, acabou. Acabou. E aí ela fez o teste. Então o teste é você ficar sem comer de novo para ver se vai ter reação. E ela teve a reação. Passado algum tempo depois, em alguns exames, eu acho que com 6 meses de idade, então ela já não consumia mais nada de leite. Passado 6 meses, mais ou menos, quando começou a introdução alimentar, a Helena, ela foi dar ovo para a Helena também é alérgica a ovo. E na casa dela, ela tem 3, né? Agora tem a Cecília, né? Mas até então ela tinha 2 filhas completamente normais, igual era o marido dela, sem nenhum problema. Então ela nunca deixou de agradar nenhum dos que moravam com ela. Então ela sempre tinha bolo na casa dela, não sei o quê. E a Helena, quando começou a comer, ela queria. Você como mãe, imagina, você tem como dar e você não pode dar para o seu filho aquilo que você tem em casa, um bolo, algo simples. E aí, por diversas vezes, ela falava assim, ai meu Deus, se eu der para ela, vai acontecer. E aí eu falei assim, aí a gente começou a orar. E pedindo a Deus a cura. Aí foi acontecendo, foi passando o tempo, ela foi comparecida a pé pedindo a cura da Helena. E quando ela foi comparecida a pé, ela descobriu que estava grávida da 4ª filha, então ela estava andando parecida grávida, a gente não sabia, foi descobrir depois. Nós fizemos novena com Santa Terezinha, que a Helena, com 2 anos de idade, teve uma experiência com Santa Terezinha, teve em Cabuz, sem querer. Na hora que eu cheguei lá, lembrei e falei, nossa. E aí, ela teve uma experiência muito forte com Santa Terezinha, quando a gente foi ver a relíquia dela na Canção Nova. E a gente achou que o milagre ia vir pela intercessão de Santa Terezinha, tamanha experiência que aquela menina de 2 anos de idade teve ao tocar na relíquia de Santa Terezinha. E nós fizemos a novena. E o que aconteceu? O milagre não veio. Dali, continuamos rezando. E aí, quando foi nessa quaresma, ela falou assim, Juliana, a minha intenção não era rezar o tempo, tanto é rezar o rosário, porque ela não começou os primeiros dias rezando, acho que ela começou no 3º ou 4º dia que ela acordou. E aí ela falou assim, eu estou acordada mesmo, vou rezar. E começou a rezar ali. E a Helena fez aniversário em fevereiro. E em fevereiro, o sonho da Helena era comer um bolo de aniversário, porque ela ia nos aniversários e ela não podia comer. Então, em todos os aniversários que ela ia, ela
via as crianças pegar os brigadeiros, pegar os docinhos da mesa, e ela ficava esperando o sacolinha surpresa, que ali tinha bala, pirulito, no qual ela podia comer. Até o último aniversário que foi agora dia 8 de março, ela ficou assim, as crianças tudo pegando o docinho e ela ali, mãe, não vai ter saquinho? Ali acabou comigo, né? Cortou meu coração na hora. E aí eu falei assim, a tia Poli tem pirulito lá no carro, vamos lá, já. Aí eu falei assim, então, já quase deu um saco inteiro pra ela, já que cortou meu coração. Aí ela falou, nossa, Poli, ela fica esperando sacolinha. E ali a gente foi rezando, aí até que o terceiro dia ela começou. Ela rezou o primeiro dia e aí o Frei, quem está acompanhando sabe, que ele tem orado pedindo para Nossa Senhora de Guadalupe. E na hora que, no sábado retrasado, acho que é isso mesmo. No sábado, ela falou que a Helena acordou de madrugada e foi para a sala ficar com ela. Aí a Helena sentou e voltou a dormir. E aí ela continuou rezando, a Helena ali do lado dela. Quando começou a oração, ela tocou na Helena e rezou e pediu. E ali ela rezou e ela sempre falava assim para Nossa Senhora. Então ela achou que o milagre ia vir por intercessão de Santa Teresinha, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. E ali ela falava, e ela sempre falava assim, nesse dia foi essa oração, ela falava assim no coração dela. Eu sempre quis uma experiência com Nossa Senhora. Mas eu achava que era uma, achava que era outra e não sei o quê. E naquele dia, no momento da oração, ela rezou para Helena, ela falou assim, mãe, a senhora, como mãe, sabe o que é ver o filho sofrer. E a senhora sabe o tanto que eu tenho sofrido vendo a Helena sem poder comer nada, sempre, né? E ali ela rezou e entregou. E na sexta-feira, no dia anterior, como eles não comem, né? Não comemos carne, ela fez um bolo de brócolis. A Helena gosta muito de bolo de brócolis, só que ela não pode comer por conta disso, por conta da alergia. E aí ela fez um bolo de sardinha para ela, mas a Helena gosta bem de bolo de brócolis. Bicha é brava ainda. E ali no sábado a Helena pediu, ela olhou e falou, Helena, vou te dar um pedaço, já pensando o seguinte, eu vou ter que dar um antialérgico para ela, não vai ter jeito. Eu vou dar porque ela quer muito, mas eu sei o resultado, que eu vou ter que dar antialérgico. E ela não gosta de tomar remédio, aí tem que enganar ela com suco. E ela sem vergonha, ela sabe que ela está tomando remédio de suco, aí fica recusando. Então é mais um trabalho, mas ali ela deu o bolo e ficou observando e ela viu que não funcionava. Aí passou o domingo ela me viu e ela falou assim, eu estava comendo aquela bala baiana, e ela falou assim, tia Poli, o que você está comendo? Eu falei, bala baiana, você não pode porque tem leite. Aí a Silvana olhou para mim e falou assim, Poli, acho que o milagre chegou, mas depois eu te conto. Eu falei, amém, glória a Deus por isso. Quando foi na segunda-feira, ela chegou na fé mesmo, ela pegou um pedaço de pizza e falou assim, a Helena com fome, tá mulher, pode comer. E deu pizza com queijo mussarela para ela. Ela comeu. Na hora que ela comeu, ela ficou um tempo observando, ela viu que não aconteceu nada e foi olhando. Na terça-feira de manhã, ela acordou e ela ficou a noite inteira. Ela não dormiu, de segunda para terça ela não dormiu, porque ela ficou acordada olhando a Helena. Ela falou assim, o que eu falei assim, é igual quando a criança ganha um brinquedo, deixa no pé da cama, aí você acorda assim, nossa, eu ganhei mesmo, aí você volta a dormir. Ela ficou a noite inteira olhando para ver, porque a Helena reage assim, ó, muito rápido. Aí ela falou assim, naquele momento, aí no sábado, na terça de manhã, ela acordou a Helena e falou assim, Helena, Jesus te curou. Aí ela assim, olhou para a mãe dela, olha filha, olha para você, olha. Aí ela começou a olhar e ela sabe aonde é as feridas dela. Ela sabe que é na orelha, ela sabe que é aqui no cotovelo, ela sabe que é atrás da perna, porque foi exatamente essas partes do corpo que quando ela chegou diante das relíquias de Santa Teresinha, a oração daquela criança de 2 anos foi essa. Santa Teresinha, reza para Jesus me curar, olha as minhas feridas. E apontou cada uma das feridas, cada uma.
E ali ela começou a olhar, e ela riu, ela falou, o Jesus me curou, o Jesus me curou. Aí ela me mandou mensagem, ela falou assim, ó, eu vou te contar, mas só que você chorar antes, vocês não chorar na frente dela. Aí eu, o que aconteceu? Aí a Helena tá curada. Aí ela começou a falar, e eu falei assim, eu fiquei uns 20 minutos dentro do carro chorando. Eu ia levar meu carro, eu fiquei lá chorando, porque foram 3 anos vendo ela lutar, rezar, pedir a graça de Deus. Anos ela ali, tem gente que sofre mais, sim. Santa Mônica passou 30 anos rezando pela conversão, e olha, grande santo. E ali ela foi, entregou, e ela falou assim, aí a Helena, se você chegar para ela, falou assim, Helena, conta o que aconteceu com você. Aí a gente até gravou um vídeo, divulgou no grupo de oração, se você quiser ver lá no Instagram do grupo. Ela falou essa frase, e ela fala essa frase para todo mundo. O Jesus me curou porque Nossa Senhora falou. E aí até a minha amiga falou assim, Helena, Jesus é muito obediente, ele obedeceu a mamãe dele. E ele veio e te curou. Aí ela, esse Jesus é muito esperto, né? Esse Jesus é muito esperto. Aí a minha amiga, obediente, porque ele obedece a mamãe dele. Então, mãe, é muito esperto. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu trouxe esse testemunho que eu senti muito forte de dar para vocês? Nós, quando a gente pede algo de Deus, a gente espera que Ele realize no nosso tempo. E essa minha amiga, eu lembro que quando o Senhor falou no meu coração que Ele iria curar ela, que era uma questão de tempo, ela olhou para mim e ela falou assim, tá bom, amém, glória a Deus. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente sabe que Deus vai fazer, mas a gente quer para já, e aí a gente se frustra quando não acontece no nosso tempo. A gente fica chateado quando não acontece no nosso tempo. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar chateado, não é isso. Mas você precisa entender que quando não acontece no seu tempo, é porque você não está preparado para dar a glória para quem tem de direito. Porque muitas das vezes Deus não nos dá um milagre porque a gente está imerso naquilo que a gente acha, dentro da nossa soberba, do nosso orgulho. Deus colocou o povo no exílio por conta do orgulho deles, por conta da murmuração deles. E Ele precisava que aquele povo entendesse que para voltar para Ele era necessário quebrar o orgulho, quebrar toda a soberba que a gente tem no nosso coração. É natural do ser humano ter isso. Se alguém te elogia muito, se alguém fica te elogiando, nossa, você é muito bom profissional, nossa, você é muito bonito, nossa, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você vai se enchendo tanto que chega uma hora que a pessoa pode até falar assim, nossa, você errou. Fala, eu errei? Não, jamais, eu não erro nunca. Porque a gente vai se enchendo, vai se inflando, e o povo estava na situação. Daí quando chegou toda a desgraça, ou seja, quando eles já não acreditavam mais que eles iam sair daquilo, o Senhor levantou Jeremias. Aonde Baruque veio e levou, a palavra vai dizer que Baruque leu, e as pessoas, quando ele começou a ler tudo aquilo que o Senhor ia fazer, então o Senhor ia tirar o povo do exílio, o Senhor ia tirar o povo daquela situação, o Senhor ia dar o milagre que a gente tanto espera, mas Ele pediu o quê? Persevere em oração. E digo mais, a palavra continua, diz assim, quisestes apartar-vos de Deus, ponto agora 10 vezes mais Ele procurava. Sabe quando a gente a gente machuca alguém, a gente chateia alguém, e a gente sabe que a gente errou, aí a gente volta o quê? Adulando. A gente volta falando assim, não, eu errei. A gente chega dando um presentinho. A gente chega assim, olha, então, toma aqui um bombonzinho pra você. Eu tenho um amigo que ele fala assim, minha mulher da TPM é terrível. Aí eu já falo assim pra ele, leva um chocolatinho, pra você vai agradar ela. Ele toda vez ele falou assim, eu falei, leva um chocolate que vai dar certo. Porque quando a gente erra com alguém, a gente quer o quê? A gente quer anular. O Senhor, Ele não quer anulação, o Senhor quer coração rendido. O Senhor, Ele quer um coração
rendido a Ele. Então ele fala assim: olha, persevere, orai a Deus e Ele lembrará de vós. Você se apartou de mim por escolha sua. Volta e ponte 10 vezes mais cedo e procurar. Deus, Ele é rico em misericórdia. Jamais que Deus olhava e falava assim: ah, ele errou, ele errou, então não. Mas Ele também é justo. Ele é justo. Quem tem acompanhado um pouco aí a história não, né? O que a Neia Tiva tem passado, algum tempo atrás eu cheguei a ver um vídeo dela. E ela disse que em uma das orações do Tiva e dela própria foram o seguinte: Senhor, eu sei que eu vou ter que expiar muitos pecados meus no purgatório. Me ajuda a expiar alguns aqui na terra. Corta para pouco tempo depois, aconteceu tudo isso. Ela grávida, 6 meses. O marido é um milagre já. Não só ele está vivo, como ele tem reflexo, tem tudo. Então, assim, a gente sabe que a gente acredita que Deus vai operar um milagre. Mas olha a profundidade da oração. E isso só tem quem ora cada vez mais e entende que o seu papel aqui na terra é peregrino, o seu lugar é o céu. Amém. E para você chegar no céu, você precisa perseverar em oração. Perseverar em oração, porque senão a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar. Padre Jonas falava disso. Se você não adorar, você não vai aguentar. Se você não orar, você não vai aguentar. E você não vai aguentar, não é só não chegar ao céu. Você não vai aguentar passar nem da sua primeira hora do dia. Porque cada hora que aparece é uma situação diferente. Tem dia que eu chego no meu escritório, meu WhatsApp está lotado de mensagem. Eu falo assim, e assim, eu olho e falo assim: ô Jesus, é tudo a mesma coisa. Eu tenho umas clientes que é tudo o mesmo empregador. Eu falo para uma, dá 5 minutos, às 10 me manda a mesma coisa. É só uma copiar para outra, porque não vai mudar. Aí eu falo assim: ô Jesus, o Senhor quer me testar aqui já, agora, aqui, ó. Irmãos, a nossa caminhada, na nossa vida, se você não entender, se você não estiver ligado inteiramente no Senhor, você não vai aguentar. Não vai. Eu dei esse exemplo aqui, dessa minha vida, esse testemunho. Mas eu tenho certeza, se cada um vier aqui contar, vai ter um testemunho. Ah, Poliana, mas meu testemunho é de cura. Eu tenho uma cliente que ela é evangélica e eu entrei no processo para ela e fomos caminhando e tal, não sei o quê. E a gente estava esperando a decisão do tribunal, porque ela tinha perdido aqui. A gente recorreu. Quando eu liguei para essa mulher, falei assim: olha, ganhamos. A primeira coisa que saiu da boca dela na hora dela me responder foi: glórias a Deus. Naquele momento eu falei assim: exatamente, primeiro ele. Eu não sou nada, eu sou só instrumento do Senhor. E eu falo isso todos os dias para ele. Se eu não for instrumento do Senhor, aonde o Senhor me colocar, acabou para mim. Às vezes é na fila do supermercado que você encontra alguém, a pessoa começa a falar e você vai e lança uma palavra para ela. Ah, mas Poliana, como? Se você permanecer, o Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar o quê? Vai dizer a palavra: se você não falar, as pedras falarão. Tem tanta gente necessitando de homens e mulheres corajosos, cheios do Espírito Santo, para anunciar e falar que Ele é o Senhor. Mas a gente fica
problema gigantesco, um problema acontecendo na minha vida, e eu falei assim: Senhor, tudo é permissão do Senhor, só não me deixe sair da sua presença, só não me deixe sair da sua presença. Na segunda-feira, quando eu saí da minha casa, eu comecei a rezar, sendo que no domingo deu um problema no meu carro, que acendeu a bateria lá. Meu amigo, eu falei: Grace, meu amigo mecânico, acendeu o negócio da bateria lá. Ixi, meu Deus do céu. Eu falei: meu Deus do céu mesmo, que é isso? Não estava assim. Ele: não, vamos ver. Aí fez o teste lá e ele acho que é. Esqueci o negócio. Não é a bateria, é outro negócio. Eu não lembro. Não vou lembrar. Não lembro essas coisas de carro. E aí eu falei assim: meu Deus do céu. Aí já comecei a pesquisar na internet para ver quanto que é, para ver se eu tinha dinheiro para poder pagar. Olha a cabeça. Só que na segunda-feira eu tinha uma consulta aqui na Zona Sul mesmo. E aí eu falei: saindo de lá eu vou para sua casa, para sua mecânica, você vai ver o carro para mim. E ele pensando assim: essa Poliana é muito doida, cara. O carro dela acendeu a bateria, ela ainda vai andar por mim sem ir embora de Uber. Eu falei: não, eu vou embora daqui, do grupo para minha casa, vou no negócio da manhã e venho para sua casa aqui. Beleza, fui embora, não acendeu mais. Aí chegou na segunda-feira, quando eu entrei dentro do carro, eu falei assim: Senhor, que tudo que aconteça comigo nessa semana seja permissão. Se o Senhor acha que eu tenho capacidade para pagar o que aconteceu com o meu carro, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe da necessidade do meu amigo também, que é mecânico, que está começando agora, sabe que ele tem uma família. Então, que seja a sua permissão. Até porque aquela canção: Senhor, os meus passos são teus, meu próximo minuto é... Foi essa oração que eu fiz para o Senhor. Quando eu cheguei na casa dele, ele fez a medição, eu falei: deixei, daqui a pouco eu vejo. Peguei o Uber e voltei para minha casa. Não deu 15 minutos, ele estava me ligando. Ele: tô indo aí, fiz o teste, tá normal aqui. Falei: como assim, tá normal? Normal. Eu medi aqui de novo lá, os negócios lá da bateria, tá normal, os outros, tá perfeito, não tem nada aqui, Juliana. Meu Senhor, o Senhor é... Nossa, não tem nem o que falar, porque eu já estava assim: já vou fazer um empréstimo aqui. eu já pesquisei na internet, eu sei o preço do negócio, né? E aí eu falando assim, só que naquele momento eu até falei para ele, né? Aí ele chegou em casa, ele fez o teste de novo e tal, não sei o quê. E normal, vim com o ar ligado, farol ligado, tudo para estourar mesmo, rádio ligado, e não aconteceu nada. Falei assim: meu próximo minuto é teu, Senhor. É algo bobo, simples. Mas se a gente não entender, se a gente não estiver ligado em Deus o tempo todo, nós não vamos ver. Não vamos. O tema é perseverar. Orai a Deus e Ele lembrará de vós. O Senhor, Ele lembra de nós o tempo todo. E nós lembramos dele o tempo todo? Lembramos? A gente lembra quando dá desespero, quando o problema chega. Eu quero convidar você nesse momento, nós vamos orar agora. Se você puder ficar de pé. Nós vamos pedir a graça de perseverar no Senhor. E nós vamos clamar um grande batismo do Espírito Santo. Que se a gente não pedir o batismo do Espírito Santo a cada instante, a cada momento, nós tendemos a sucumbir, nós tendemos a desistir no meio do caminho. Mas quem nos impulsiona, quem é a força motora que nos leva para frente, é o Espírito Santo. Então, se você está fraco, se você está pensando em desistir, se você está com problema, peça o batismo do Espírito Santo. Porque Ele é aquele que nos faz ir adiante com constância. Então, que você possa fechar os seus olhos.
sentido. Vem, Espírito Santo de Deus.